Hoje, seguindo a série Desenvolvendo Pensamentos Proféticos, a gente vai usar o texto que está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22 e 23. O que acontece? Nessa série, a gente pega os elementos, ou dentro de um contexto, daquilo que está sendo nos apresentado nas Escrituras, e tenta desenvolver qual o significado, o que está sendo falado desses elementos dentro desse contexto. Então, hoje a gente vai falar basicamente do significado dos olhos. Os olhos geralmente vão estar conectados ao dom profético. Isso você precisa ter em mente, porque muitas pessoas, ou elas têm dom proféticos, ou então Deus quer te revelar ou te passar informações. Ou seja, os dons proféticos não são apenas a profecia, mas são 5. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, discernimento de espírito ou interpretação de sonhos. É possível que Deus queira te usar em um desses dons, ou então que Deus queira te apontar que Ele está falando contigo através desse sistema. Mas dentro desse contexto, dessa passagem de Mateus 6, 22 e 23, qual o significado dos olhos? Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Veja que Deus está usando nesse contexto, Ele está falando sobre o olho, ou seja, o ponto principal do que está sendo mostrado aqui são os olhos. E Deus está usando o contraponto, o contraste entre o bom e o ruim para mostrar os significados. Ou Ele quer te chamar a atenção que o mesmo elemento ele pode ser ou bom ou pode ser ruim. Então eu quero que você considere em sonho esse contraponto. Um contraste entre o claro e o escuro, entre o bom e o mal, o feio e o bonito. Deus vai estar querendo em sonho chamar a tua atenção para que tudo depende do seu modo de agir. E é isso que o texto aqui está falando. Se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem maus. E isso, na verdade, a gente vai ver na sequência que está falando que a sua maneira de agir é que vai trazer para dentro de você ou a luz ou a escuridão. Aquilo que é bom ou aquilo que é ruim. Então, considere esse contraste em sonho. Isso é uma linguagem bem comum, algo bem normal que Deus usa para falar conosco. E geralmente quando tem esse contraste, está falando de escolhas, das nossas obras, se fizermos coisas boas ou se fizermos coisas ruins. Nesse caso, esses sonhos, eles são um alerta, para que a gente tenha as escolhas certas e que venha estar caminhando com Deus na direção da luz. Esse texto começa falando que os seus olhos são a lâmpada do corpo. E o que é uma lâmpada, senão algo que traz luz? E a gente sabe pelas escrituras que Deus é luz. Então o olho é aquilo que é comparado aqui, aquilo que traz luz, ou aquilo que traz trevas. Mas essas trevas é aquilo que está sendo absorvido através dos olhos e está dentro de nós. Então o que está falando, esse texto está falando é do nosso interior, que o nosso interior ele pode ser luz, se a gente expor os nossos olhos para coisas boas, para olhar, para se influenciar com coisas boas, ou então o nosso interior pode ser trevas, se os nossos olhos, que são um acesso ao nosso interior, aquilo que nós vimos, entra dentro de nós e passa pela nossa razão e pela nossa emoção. Se então o nosso olho é exposto por coisas ruins, a gente vai absorver e vai acumular dentro de nós pensamentos, sentimentos ruins, escuridão. Tenha em mente então que é aquilo que a gente expõe os nossos olhos, e os olhos é o acesso entre aquilo que está externo e que vai acessar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então, aquilo que a gente se expõe é muito importante. Os olhos, então, aqui estão relacionados ao nosso interior, às nossas emoções, à nossa alma, e aquilo que a gente deixa entrar através dos olhos para dentro de nós vai trazer uma consequência que pode ser ou boa ou ruim. E somos nós que temos o controle daquilo que vai ser acessado pelos nossos olhos. Se a gente quer olhar as coisas boas ou se a gente quer admirar as coisas que são ruins. A tendência da nossa carne é gostar de coisas que não necessariamente são boas ou vão nos trazer benefício. A gente gosta de comer, come demais. A gente gosta de se divertir, se diverte demais. E não necessariamente se alimenta ou se expõe para aquilo que realmente vai edificar a nossa alma, o nosso espírito. Ninguém quer passar muito tempo lendo a Bíblia, mas se você usa os teus olhos para colocar a palavra de Deus dentro de você, quando a gente passa por momentos de tribulação, momentos conturbados, esse nosso olhar para as escrituras, para aquilo que é bom,
vai trazer em nós estabilidade, vai trazer em nós confiança. Então, nós temos a chave para aquilo que é bom ou para aquilo que é ruim. Baseado nesse texto, os nossos olhos são aquilo que dá acesso à nossa alma, ao nosso interior. Se nós focamos naquilo que vem de Deus, somos luz. Dentro somos luz e temos para passar para as pessoas a luz de Deus. Já do outro lado, se a gente foca ou está olhando para apenas coisas escuras, então nós vamos colocar dentro do nosso interior trevas. E quando a gente for passar para as outras pessoas, a gente também só vai ter trevas para dividir. Aquilo que eu foco, aquilo que eu alimento é o que vai ser empoderado dentro de mim. Então esse texto, Deus está fazendo um alerta, ou está te falando que você tem uma escolha e que você vai sofrer as consequências. Aquilo que você decide, gostar ou se expor, ou investir o seu tempo, a sua mente, o seu esforço, é isso que vai alimentar a sua alma e disso vai sair um resultado, ou seja, disso vai ter uma balança que vai dizer se aquilo que você coloca para dentro vai te causar coisas boas e estabilidade, coisas ruins e incertezas. Um exemplo desse texto aqui em sonho, vamos dizer que você esteja num lugar onde você não consiga ver, não tenha boa visibilidade daquilo que está acontecendo ao teu redor. Isso quer dizer que você está focado naquilo que não necessariamente é de Deus. Ou seja, está falando que não, às vezes não quer dizer que você esteja pecando, mas quer dizer que o teu foco principal tem te trazido escuridão. Aquilo que você tem feito ou que você tem exposto aos teus olhos estão te causando escuridão e estão dificultando a sua visibilidade, o seu entendimento, o seu discernimento. E estão contaminando o teu interior com escuridão. Já do outro lado, vamos dizer que você esteja num ambiente claro, onde você esteja cuidando da sua família, tudo esteja muito bem, você consiga entender o que está acontecendo. E vamos dizer que você esteja com a tua família. É isso que Deus está falando. Você está focado com a sua família e como resultado você está vendo essa estabilidade, essa visibilidade e esse equilíbrio no seu entorno. Mas e fora desse contexto, o que mais que o olho pode representar em sonho? Antes da gente ver os possíveis significados, eu quero te convidar a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike. E caso tenha uma dúvida, faça o seu comentário. Se eu tiver que apontar o significado principal, o mais forte, o mais provável, dos olhos em sonho, ele vai estar falando, como eu já disse, dos dons proféticos. Está falando da sua capacidade de ver, de perceber, de discernir, de entender aquilo que está sendo te mostrado. Então, se você sonha muito com o olho, é bem possível que Deus esteja te mostrando que Ele tem um chamado para você dentro dos dons proféticos. E falando dos dons proféticos, eu quero deixar claro aqui que não necessariamente você precisa ser um profeta ou ter algum dos dons de interpretação ou discernimento de espíritos, por exemplo, para ser usado por Deus. Mas que mesmo uma pessoa que não tem esse ministério, que não tem esse dom desenvolvido, ela pode ser usada por Deus dentro desses dons. Então não descarte se uma pessoa não é necessariamente um profeta. Deus pode levantar quem Ele quer, na hora que Ele quer, para nos passar uma mensagem. E um alerta para as pessoas que têm o dom profético. Muitas vezes Deus nos mostra pessoas ou situações, algo errado que a pessoa está fazendo. Isso não deve ser usado por nós de maneira a julgar, a depreciar a pessoa de modo algum. Deus, na verdade, está revelando algo que a pessoa está fazendo e a gente deve trazer o alerta de Deus para a vida da pessoa, mas não cabe a nós o julgamento. Então é bem importante que você tenha o cuidado de que quando você passe a profecia ou a interpretação do sonho, ou de qualquer maneira, se você está sendo usado nesses dons proféticos, você transmita aquilo que Deus está te revelando através dos olhos, através do prisma da redenção de Cristo. Antes de que nós sejamos julgados, Deus sempre vai tentar nos alertar, sempre vai tentar nos tirar de um caminho errado. E não é com voz de julgamento. E não somos nós que vamos julgar a pessoa. Então, cuidado com isso, tá? A gente deve, ao profetizar, ao interpretar alguma coisa, interpretar com temor de Deus. E com o coração buscando que a pessoa se arrependa para voltar para Deus. E não condenando a pessoa, tudo bem? Além de você estar olhando em sonho, observando, te apontar para você observar aquilo que está à sua volta, para que você possa analisar, é possível também que em sonho, se você estiver olhando, observando uma cena, que Deus esteja te mostrando algo que vai acontecer.
E não necessariamente isso que vai acontecer tem a ver contigo. É possível que isso que Deus está te mostrando seja para uma pessoa, para um lugar, para um país, para algo futuro. E pode ser que você sofra as consequências daquilo que Deus está te mostrando, dessa cena, ou não. Mas a verdade é que você não é, ou provavelmente dentro do contexto, você não seja o foco principal daquilo que Deus está te mostrando. Você está apenas observando. E essa observação ou é para você analisar aquilo que está acontecendo ao seu redor, ou então você está observando para que Deus te mostre aquilo que vai acontecer e que não necessariamente é contigo. Algo a se destacar aqui em sonho, quando Deus revela algo de uma outra pessoa ou algo que vai acontecer, não é necessariamente para você sair correndo e avisar a pessoa, tá? Primeiro, ore, busque a Deus, peça discernimento, para ver o que Deus deseja que você faça com aquela informação. Talvez você só deva interceder, orar por essa pessoa. Em sonho, se você aparecer com um óculos de grau, isso quer dizer que Deus está chamando a tua atenção, porque está acontecendo alguma coisa à sua volta que você não está percebendo. Então Deus quer que você abra, que você amplie a sua visão para enxergar, para ver aquilo que está acontecendo ao seu redor. Já o óculos de sol pode apontar para a necessidade de você proteger a sua visão, ou para você cuidar daquilo que os seus olhos estão sendo expostos. Olhos fechados, cansados, ou se você estiver dormindo, vai falar da sua incapacidade de discernir, de perceber aquilo que está acontecendo ao seu redor. Mas também pode acontecer de você estar passando por uma batalha espiritual e não estar nem percebendo. Você lembra os discípulos de Jesus, quando estavam com eles, antes que Jesus fosse crucificado, enquanto Jesus orava, que os discípulos não conseguiam manter os olhos abertos e que eles dormiam? Na verdade, aquele momento estava passando uma batalha espiritual e eles não perceberam. Isso estava se refletindo no corpo, no físico deles, e estava deixando eles cansados. Eles não conseguiam manter o olho aberto. Ou seja, estava existindo, acontecendo naquele momento, uma batalha espiritual. Eles não tiveram essa percepção. Em Mateus 18:9, nós somos aconselhados a tirar os nossos olhos caso a gente esteja exposto ao pecado, se os nossos olhos nos fazem pecar. Então tenha em mente que é através dos olhos que o pecado começa. A cobiça da alma começa pelos olhos. Então tenha essa passagem em mente, se em sonho algo estiver te atraindo o teu olhar. Vem comigo para Salmo 101, do versículo 5 ao versículo 7. A quem difama os outros às ocultas, eu o farei calar. Assim como outros altivos de coração e arrogantes, não suportarei. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário. O mentiroso não habitará na minha presença. Então, em sonho, se alguém estiver te observando, é possível que a mensagem seja que o próprio Deus está analisando aquilo que você está fazendo. Então analise dentro do contexto do sonho quem é que está te observando e você pode analisar isso através de qual o significado do nome dessa pessoa ou então o que ela representa para você. E através disso Deus vai estar te mostrando que Ele está observando as suas ações. Considere também o olhar da pessoa em sonho. Porque, na verdade, o olhar, ele expressa aquilo que está na nossa alma. Então, analise o que é que esse olhar está querendo dizer. Porque quando a gente está com fome, quando a gente tem interesse em uma pessoa, é através do nosso olhar que a gente demonstra aquilo que a gente tem por dentro, aquilo que a gente está sentindo. Um olhar arrogante, altivo, está falando de pecado, de ser uma pessoa ímpia. Então, o que diz a palavra? Em Provérbios 21, versículo 4, fala o seguinte: olhar altivo, coração arrogante, são os sinais mais claros da vida pecaminosa dos ímpios. Então, se alguém tiver um olhar altivo em sonho, o ideal seja que você não se associe com essa pessoa. Deus está falando que ela é uma pessoa ímpia. Uma meditação aqui. Paulo, quando foi chamado por Deus, ele foi acometido de uma cegueira. Deus deu a ele uma cegueira. Mas qual a mensagem? Por que então cegueira? Por que Deus tirou a visão dele? O que acontece é que com isso, Deus estava dando para ele uma mensagem que aquilo que os olhos dele, a visão dele estava sendo exposta, estava causando nele uma cegueira espiritual. E que era preciso que Deus trouxesse a visão, a revelação de quem ele era. Por isso, futuramente, ou depois de algum tempo, Deus restaurou a visão dele.
ou seja, restaurou aquilo que estava errado, aquilo que estava ruim, aquilo que estava quebrado. Aquilo que ele estava expondo os olhos dele não estava de acordo com as escrituras. Os olhos dele foram abertos por Deus, apontando para o entendimento, para a revelação. Mas hoje nós falamos dos olhos e do seu significado. Mas e você sonhou? Sonhou? E daí?